Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, é comigo mesmo, Leandro Souza, mais um Comenta na Voz, o seu podcast semanal pela minha, pela sua, pela nossa web rádio, A Voz do Repórter. Se você está aqui pelo site www.vozdoreporter.com, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu compartilhamento também, né? Já que você está aqui pelo site, aproveita, divulgue aí nas suas mídias, nas suas redes sociais. Veja também os outros quadros aqui do site da Voz do Repórter. Acompanhe também a programação ao vivo da Voz do Repórter. Mas, se você estiver pelo site, dá um pulinho também no canal do YouTube. Meu canal Leandro Souza, se inscreve no canal. Não é porque eu preciso não, é porque eu estou necessitado mesmo. Tem pouquinhos inscritos no meu canal, então vai lá, dá essa força. Mesmo que você não goste, mas se inscreve lá no canal só para ficar com raiva mesmo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, divulgue aí também nas suas mídias, nas suas redes sociais. Queria chegar esse ano aí pelo menos a 100 inscritos, tá? Mas o importante é você acompanhar, ouvir, não somente o podcast Comenta na Voz, como toda a programação da Voz do Repórter. E também temos os outros produtos, os outros conteúdos, tanto na Voz do Repórter como também no meu canal Leandro Souza lá no YouTube. Tem o Tech Giro, que essa semana teremos mais um episódio do Tech Giro. Tech Giro que fala sobre tecnologia e vai ao ar a cada 15 dias. Você já sabe, que já está acostumado pelo YouTube, vou deixar aqui os cards, vou deixar aqui os links, né, para você acompanhar os outros episódios e as playlists, tanto do Comenta na Voz, como também do Tech Giro. Então ficou curioso? Depois que assistir, que ouvir todo esse episódio, você vai lá no YouTube, ou se você já estiver pelo YouTube, né, você vai lá, clica aí no link, ouve, né, os episódios passados do Tech Giro, como também desse nosso aqui, Comenta na Voz, tá ok? Bom, então já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e tudo aí que você já sabe, né? E se estiver pelo site da Voz do Repórter, vá também nos outros quadros, nas outras sessões, veja aí a programação completa da Voz do Repórter, programação ao vivo, programas ao vivo, programas inéditos, ok? Bom, e hoje, o nosso episódio de hoje, tá? Eu quero falar sobre campeonato cearense, tá? Eu acho, estamos chegando aí à final da primeira fase. E esse ano é muito, assim, é um regulamento bem, eu vou chamar de estranho, tá? Eu não vou chamar de esdrúxulo não, para não ser tão crítico, né? Mas é no mínimo esdrúxulo, tá? Porque vou explicar daqui a pouco, mas vamos lá. Pelos resultados da 12ª rodada, tá? Quando esse episódio for ao ar, terá encerrado a 12ª rodada, tá ok? E o que acontece? Os resultados da 12ª rodada foram o seguinte: Maracanã 1, Pacajus 2, Caucaia 5, Atlético Cearense 2. Olha esse resultado: Caucaia 5, Atlético Cearense 2. Outro resultado fantástico: Iguatu 7, Crato 0. E finalizando a rodada, nós tivemos Icasa 1, Ferroviário também 1.
Como vocês devem ter percebido, 12ª rodada encerrada, ou seja, faltam apenas 2 rodadas para o término da primeira fase. E esses jogos serão no dia 16 e no dia 19 de fevereiro de 2022. Não sei quando você, meu amigo, quando você, minha amiga, estará ouvindo esse podcast, mas nos dias 16 e 19 de fevereiro de 2022, encerra-se a primeira fase com as 2 últimas rodadas, que serão as seguintes: na 13ª rodada, Ferroviário contra Pacajus, Atlético Cearense contra Crato, Icasa e Maracanã, Caucaia e Iguatu. Já na 14ª, a última rodada da primeira fase, Pacajus e Atlético Cearense, Crato e Ferroviário, Maracanã e Caucaia, Iguatu e Icasa. Essas serão as 2 últimas rodadas do Campeonato Cearense 2022. Vamos para a classificação, Leandro. Sim, a classificação é o seguinte: depois da 12ª rodada, com algumas coisas já definidas, tá? Primeiro o Caucaia com 28 pontos, segundo o Ferroviário com 22, terceiro o Pacajus com 19, em quarto o Iguatu com 17, em quinto o Maracanã com 15, em sexto, Icasa com 14. Em sétimo, o Atlético Cearense com 7. E em oitavo, o Crato com apenas 5 pontos ganhos. Então vamos lá. Você está acompanhando o que eu estou falando desde o início. São 14 rodadas nessa primeira fase e nós já tivemos 12. Então só temos 6 pontos a serem disputados. Se só temos 6 pontos a disputar, pela classificação, já temos os 2 rebaixados do Campeonato Cearense 1xBet 2022. Atlético Cearense, que é o 7º colocado hoje com 7 pontos ganhos, não vai mais alcançar o Icasa, que tem 14 pontos ganhos, que é o 6º. Ou seja, Atlético Cearense só chegaria a 13 pontos ganhos. Então, Atlético Cearense rebaixado para a Série B do Campeonato Cearense 2023. Se o Atlético Cearense, que é o 7º, já está rebaixado, consequentemente, o 8º colocado do momento, o Crato, que tem apenas 5 pontos ganhos, só pode chegar a 11 pontos ganhos. Então, Atlético Cearense e Crato, os 2 primeiros rebaixados na competição. Fizeram campanhas terríveis, ambos apenas com uma vitória em 12 jogos. Então fizeram realmente campanha para descer, para serem rebaixados. O Atlético Cearense ainda teve 4 empates e 7 derrotas. O Crato teve 2 empates e 9 derrotas. O Crato só fez 3 gols até aqui na competição. 3 gols na competição e tomou 27. Ou seja, tem um saldo negativo aí de menos 24 gols. O Atlético Cearense marcou 8 e sofreu 21 gols. Tem um saldo negativo de 13. Então foram campanhas realmente aí para esquecer o campeonato aí, tanto o Atlético como o Crato. Já na parte de cima da tabela, primeiro lugar o Caucaia, aí esse a gente tem que tirar o chapéu e dar os parabéns, tá? O Caucaia com 28 pontos ganhos, pode ser alcançado ainda em pontuação pelo Ferroviário, mas o Ferroviário não alcança mais em número de vitórias, já que o Caucaia tem 28 pontos e 8 vitórias. O Ferroviário tem 26, pode chegar a 28 também, mas só chegaria a 7 vitórias, já que o Ferroviário tem 5 hoje. Então, Caucaia já é o primeiro colocado, é o campeão, vamos dizer assim, o campeão da primeira fase da competição. Caucaia que fez dos 12 jogos 8 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Fez 19 gols, sofreu 7. Tem 12 gols de saldo e um aproveitamento de mais de 77%. Ou seja, está, como a gente fala no linguajar futebolês,
o nosso Caucaia está voando aí na competição, tá? Então, parabéns ao Caucaia, né? Garantiu aí simbolicamente o campeão da primeira fase do campeonato. O resultado já garantiu a sua classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro, tá? E com isso já consegue também uma vaga aí na Série D do Brasileirão também em 2023. Parabéns aí ao nosso Caucaia. A gente sempre espera que o Ferroviário ele possa deslanchar nessa primeira fase, tá? Aproveitando que não tem os grandes, né? E eu vou nem chamar grandes, não, vou chamar gigantes mesmo. Ceará e Fortaleza. O Ferroviário era o mais esperado, né? Que deslanchasse nessa competição. Mas o Ferroviário se engasgou um pouco aí, ficou aí devendo, vendo o Caucaia ser essa sensação na competição. O Caucaia, que repetindo, foi a equipe que mais venceu na competição, é a equipe que menos tomou gol. O Caucaia tomou 7 gols apenas, tá certo que o Ferroviário tomou 8, né? Mas o Caucaia é a melhor defesa, é a melhor equipe. E assim, a gente esperava que tudo isso que está acontecendo com a Raposa, como é conhecido o Caucaia, fosse o Ferroviário que estivesse conquistando, né? Ou seja, garantir um título simbólico da primeira fase, né? O Caucaia, isso aí o Ferroviário não poderia ser, né? Mas o Caucaia vai levar a taça também de interior, campeão do interior, que é a taça Padre Cícero, né? Que é dada para o melhor time fora da capital, apesar de que o Caucaia é a região metropolitana, né? Então, não sei, podem estar aí querendo esticar um pouco a baladeira, mas tudo bem, se não é da capital, é aqui da zona da região metropolitana, então levantou também a taça Padre Cícero, né, que é o melhor time fora da capital, e conseguiu aí vaga na Série D do Brasileirão 2023, né? Claro que não é que o Caucaia não tenha sido merecedor, pelo contrário, o Caucaia voou nessa primeira fase. Mas geralmente a gente espera o Ferroviário fazer isso. E por mais que tenha o artilheiro da competição, que é o Edson Cariús, né, que tem 7 gols, o mesmo número de gols do Romário, né, que também tem 7, mas o Ferroviário aí, vamos dizer que decepcionou um pouco na primeira fase. Classificou, tudo bem, mas decepcionou porque era para ser o primeiro colocado. Bom, mas eu vou trazer aqui para os senhores o sistema de disputa, né, da competição, já que está terminando a primeira fase, né? Então, são 4 fases que o campeonato vai ser disputado. Essa primeira fase que está acabando. Depois vem uma quarta de final, que eu não entendo por que esse nome, quartas de final. Porque geralmente quartas de finais são 8 times que jogam 4 partidas, mas serão apenas 2 nessa, mas tudo bem. Então já está acabando essa primeira fase. E a segunda fase, que estão chamando de quartas de final, será disputada em partidas de ida e volta. Ou seja, serão 2 partidas da seguinte forma: o terceiro lugar enfrenta o Fortaleza e o quarto lugar enfrenta o Ceará. É isso que eu falei no início, que esse campeonato, o regulamento desse campeonato é meio esdrúxulo. Fortaleza e Ceará tá certo, são grandes e tudo, mas já entram aí nessa quartas de final, enfrentando o terceiro e quarto lugar respectivamente, em partidas de ida e volta, tá? E o primeiro e o segundo lugar da primeira fase já estarão na semifinal, aguardando esses vencedores aí dos jogos do terceiro contra Fortaleza e do quarto contra o Ceará. Ou seja, é um negócio assim meio que complicado até de entender, mas tudo bem. Então hoje, né, o terceiro lugar hoje seria o Pacajus, que tem chance ainda de ser o segundo, tem 19 pontos ganhos, também tem 5 vitórias, o mesmo número do Ferroviário. Então o Ferroviário não pode tropeçar, ainda não está garantido nessa segunda posição. E o quarto lugar hoje seria o Iguatu com 17 pontos ganhos, tá? Só que o Iguatu com 17 pontos ganhos tem 2 times, esse que Maracanã e Casa,
que não caem mais, mas também estão na briga por uma vaga. Então essa briga por essas 3 vagas restantes está muito boa. O Maracanã tem 15, ou seja, 15 pontos, pode chegar a 21. E o Icasa tem 14, pode chegar a 20 pontos ganhos, tá? Só que para Maracanã e Icasa está um pouquinho mais difícil, né? O Maracanã, ele vai pegar justamente o Icasa na próxima fase, a próxima rodada, a 13ª, ou seja, então um vai matar o outro, ou se tiver empate, os dois podem morrer abraçados. Enquanto Pacajus, na próxima rodada, pega o Ferroviário, então esse é um jogo decisivo, tá? O Ferroviário e Pacajus, eles vão praticamente decidir aí, vão decidir a vaga nessa rodada, tá? E o Caucaia pega o Iguatu. Então, muita coisa pode ser, acho que quase tudo vai ser decidido na próxima rodada, principalmente o segundo lugar, né? O Ferroviário ganhando já não tem mais chance de ser alcançado por ninguém, tá? E Maracanã e Icasa vão ou se matar ou morrer abraçados os dois na competição, ou vai dar ainda um respiro para alguém. E aí Caucaia e Iguatu é que a gente vai ver se o Caucaia já vai esquecer dessa primeira fase, né? Ou se vai continuar mantendo essa campanha maravilhosa, porque o Caucaia agora pode lembrar, bom, nós estamos já na semifinal, então vamos preparar melhor o time, vamos dar descanso aqui para alguns atletas, já que vocês sabem que esses jogos, a primeira fase, estão sendo em dias de terça-feira, jogos às 15 horas, às 15h30, então é complicadíssimo esses horários aí na primeira fase. E o jogo, por exemplo, da 13ª rodada será na quarta-feira. Será que é uma quarta-feira, dia de jogo mesmo, né? Mas serão às 15 horas o jogo. Tá? E a última rodada também às 15 horas, no dia 19, que vai ser no sábado, tá? Então, é complicadinho aí para esses times. Mas, pelo que a gente pode ver da rodada, essa 13ª rodada vai definir muita coisa, né? Eu acho que pode sacramentar o Ferroviário como segundo colocado, ele vencendo o Pacajus, que é seu adversário direto, como também o Maracanã e o Icasa, estava esquecendo aqui do Icasa. O Maracanã e o Icasa, que também se enfrentam, eles podem tirar mais um time, ou tirar os dois times da jogada, né? Já que se for empate, o Icasa vai a 15 e o Maracanã vai a 16, aí o Maracanã só chega a 19, aí vai depender do jogo do Iguatu, então vai ser complicado. Agora vencer não, e principalmente o Maracanã vencendo que chega a 18, aí embola tudo mesmo e serão jogos bastante interessantes aí nesse sentido, né? Não de descenso, né? De rebaixamento, mas de saber como é que vai ficar na última rodada a briga por essa classificação. Claro que tem um jogo ainda que é o Atlético e Crato, mas esse jogo aí é jogo de finados, vamos chamar assim, porque tanto o Atlético como o Crato já estão rebaixados. Agora, dependendo dos resultados dessa 13ª rodada, aí os jogos da 14ª serão interessantes, porque podem definir aí um ou dois classificados, né? Mas isso vai depender muito da 13ª rodada, que eu acho, para mim, Leandro Souza, no momento, vai ser a rodada. Claro, a rodada passada, essa 12ª foi importantíssima, porque definiu o primeiro colocado e definiu também os dois rebaixados, mas essa 13ª agora vai ser muito interessante nesse sentido, porque vai definir o restante, pode definir todo o campeonato, toda a primeira fase, vamos falar assim, toda a primeira fase do Campeonato Cearense 1xBet 2022. Então, você que é torcedor do Ferroviário, Pacajus, do Icasa, do Maracanã, do Iguatu, que ainda brigam por essa classificação, então fiquem atentos aí que durante a semana a gente traz também na Voz do Repórter, a gente traz as informações. Você que é torcedor do Maracanã, você que é torcedor do Maracanã já está dentro, né? Mas você que é torcedor do Atlético Cearense e do Crato, infelizmente, bye bye, vão agora trabalhar para tentar subir
no próximo ano. E você que é torcedor do Caucaia, parabéns! O time fez aí uma excelente campanha até aqui, irretocável, invicta na competição. E vamos ver se o Icasa agora já vai pensar na próxima fase, para ele que é a semifinal, poupar atletas, ou você vai continuar aí com o pé embaixo, não querendo saber, não querendo tomar conhecimento dos seus adversários. Então isso aí é cenas para os próximos capítulos ou cenas para a 13ª rodada do Campeonato Cearense 2022, tá ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar hoje, era esse o podcast Comenta na Voz dessa semana. Infelizmente tinha outros assuntos para falar, Copa do Nordeste, Super Bowl 56, tá? Mas no momento que eu gravo esse podcast, claro, vocês sabem que é gravado, né? Não é ao vivo. No momento que eu gravo esse podcast ainda não saiu o campeão do Super Bowl 56, então se você está ouvindo aí, com certeza já saiu o campeão, porque o Comenta na Voz vai ao ar nas terças-feiras, né? Então estou aqui na expectativa de começar esse Super Bowl. Então a gente fala aí em outras ocasiões sobre o Super Bowl e também sobre a Copa do Nordeste. Mas faça conosco, Comenta na Voz, deixe o seu comentário aqui embaixo. Mande uma pauta, sugestão de pauta para o programa, para o podcast, né? Nós temos aqui uma pauta já pré-definida, mas se nosso querido internauta conectado pede um assunto, então a gente vai atrás, a gente se informa, a gente estuda e tenta trazer aquilo que o nosso internauta quer, tá certo? Então faça conosco o podcast, Comenta na Voz, deixa aí a sua sugestão de pauta, quer seja aqui no site da Voz do Repórter, quer seja aqui no nosso YouTube. Só lembrando, os cards aqui em cima com as nossas playlists, né, do Comenta na Voz, como também do Tech Giro. E mais uma vez, se inscreva no meu canal, não é porque eu preciso não, é porque eu estou necessitando mesmo. Poucos inscritos no nosso canal. Então divulga, tá? Divulga aí o Comenta na Voz. Vou ficando por aqui agradecendo sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus. Não percam o próximo episódio do Comenta na Voz. Essa semana sai ainda um Tech Giro na sexta-feira. E fiquem com Deus. Até a próxima ocasião, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.